Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Com apenas esses dois versículos, eu desejo passar para vocês uma grande reflexão na palavra de Deus. Que Deus em Cristo venha te abençoar nesta hora, através dessa sua santa palavra. Diz assim o versículo 9 e o versículo 10 de capítulo 4 de primeiro livro de Crônicas. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meus amados irmãos, as Escrituras elas falam muito pouco da vida de Jabes. Se vocês observarem, são somente 2 versículos, no máximo 3 ou 4 em outras referências, que falam, que contam a biografia da vida de Jabes. Mas nós vamos observar que Jabes, com a sua vida, com o seu legado, ele deixou grandes ensinamentos para nós na atualidade. Jabes, ele era o homem, apesar da sua condição, da sua situação, a Bíblia diz já no primeiro versículo, versículo 9, falando sobre Jabes, ele já fala assim, ó, e foi Jabes o homem mais ilustre. E aí eu pergunto, por que Jabes foi o homem mais ilustre, o mais respeitado, o mais sábio, o mais ilustre mesmo, o mais nobre daquela região diante dos seus contemporâneos? Por quê? A resposta está na sequência do texto, na sequência dos 2 versículos que nós lemos. Para que possamos entender por que Jabes ele foi ilustre, nós devemos rever o significado, observar o significado da palavra, do nome Jabes. O próprio texto diz, Jabes, foi colocado o nome de Jabes, por quê? Porque em dores ele foi concebido, em angústia, em dor, em tristeza. Segundo os estudiosos da palavra de Deus, sua mãe colocou o nome de Jabes, que significa dor, tristeza, amargura, basicamente por 2 motivos. Primeiro motivo é que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ao o homem pecar, Deus e a mulher, né? Deus ele disse que a mulher daria luz com dores, ou seja, a sua conceição, o seu parto seria com muita dor. Esse é o primeiro argumento. Agora, o segundo argumento, provavelmente, Jabes, sua mãe teve uma grande decepção pós-parto, tá? Que a concepção de Jabes causou grande dor a ela, ou também ela pode ter morrido até mesmo no parto. Tá? Isso aí são hipóteses e que condiz com a realidade no sentido que Jabes significa dor, né? E se a gente observar, não se fala nada, quase nada de sua mãe. Porém, a Bíblia vai dizer que Jabes ele foi o mais ilustre do que os seus irmãos. Creio que, olha só que eu observei aqui, creio que a condição em que Jabes nasceu e foi crescendo foi com muitas dores, como diz o nome dele, o próprio nome, e o próprio texto diz.
muitas angústias e muitas tristezas devido à sua origem e às circunstâncias em que ele nasceu. Ele tinha de carregar sobre si uma vida de amargura e sofrimento por toda a sua vida. Mas se nós observarmos, Jabes ele tomou uma outra posição, tá? E aí eu quero te dizer, meus amados irmãos, que a maneira com que você e eu nos posicionamos diante das adversidades, diante dos problemas, diante de tudo de ruim que vem contra nós, vai determinar a vitória ou a derrota. A maneira que eu me posiciono diante do sofrimento, diante da minha vida, é que vai determinar a minha vitória ou a minha derrota. Jabes, ele poderia assumir para si pelo menos 3 opções na vida. Primeiro, se amargurar pelo seu sofrimento. Segundo, aceitar que era um problema, um fracasso. E terceiro, ou reagir a tudo isso e deixar um legado na história, um grande ensinamento de superação e de restauração. E foi justamente a terceira opção aqui que Jabes se apossou dela. Nós observamos que ele tomou uma posição. Ele nasceu numa situação difícil, com certeza ele era pobre, mas ele não ficou pensando nos seus problemas, nas suas angústias, não ficou pensando naquele nome que ele ia carregar pela vida toda, que era um nome de dores, de angústia. Ele poderia ficar com um complexo de inferioridade o resto da sua vida. Ele poderia, como diz aqui, se amargurar pelo seu sofrimento o resto da sua vida e dizer: eu nasci para ser derrotado mesmo. Eu nasci dessa maneira mesmo, eu vou continuar dessa maneira mesmo. E outra coisa, ele poderia aceitar que era um problema, um fracasso. Mas não. Jabes não fez isso, ele não aceitou a situação dessa maneira. O que ele fez? Lá em Provérbios capítulo 24, versículo 10, ele está dizendo assim: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. E nós vamos observar nessa pequena biografia de Jabes que ele reagiu, que ele tomou posição, e a posição que ele tomou, lógico que influenciado por Deus, é que determinou que ele se tornasse um homem ilustre. Um homem que antes era derrotado, um homem que antes era angustiado, agora ele se tornou um homem mais ilustre do que os seus irmãos. E eu quero dizer para você também, amado, você pode ter nascido numa situação semelhante, pode ter nascido numa situação terrível, pode estar passando por grandes problemas, grandes dificuldades, pode estar em depressão, você pode ter sido rejeitado enquanto pequeno, enquanto nasceu pela sua mãe, pelo seu pai ou pela sua família, mas eu quero te dizer, se você está vivo, ainda há esperança. Assim como teve esperança para Jabes, terá também para mim e para você, para quem estiver nessa condição. E aí nós vamos observar que de onde vem tantas dificuldades, de onde vem todas as desgraças desse mundo que causam depressão, de onde vem? De onde vem isso? A Bíblia diz que todo homem ele é pecador e carece da glória de Deus. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Com a entrada do pecado no mundo, trouxe consigo grandes consequências. A primeira grande consequência do pecado é que o homem ficou impedido de falar com Deus. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades separam o homem de Deus. Então,
O pecado separa o homem de Deus, o pecado separa o homem da sociedade, o pecado traz doenças, o pecado traz depressão, traz grandes doenças psicossomáticas, enfim, no final disso tudo, a morte. Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, há esperança para você e para mim, se nós tão somente nos arrependermos dos nossos pecados e confessar a Jesus como nosso suficiente e salvador. Amém? E aí, vamos prosseguir aqui nas observações que eu anotei sobre Jabes. O que tornou Jabes ilustre? Se nós observarmos no texto que nós lemos, nós vamos ver que ele não ficou subjugado, escravizado com a sua situação de difícil, de aparente derrota. Não. Ele orou ao Deus de Israel. O que tornou Jabes ilustre? Primeiro, ele orou. Segundo, ele pediu a Deus que o livrasse de todo mal. E aí a gente vai observar também que pediu para alargar as suas tendas. Olha aqui o que eu escrevi aqui, o que alguns homens de Deus expressou sobre a oração. O que é orar? Primeiro, vamos definir. Orar é falar com Deus. Orar é dialogar com nosso Pai Celestial. Orar é ter intimidade com Deus. John Calvino, ele disse aqui, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. E eu acho interessante essa frase de John Calvino. Olha, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Se nós voltarmos lá em Salmos, nós vamos ver que o Salmo expressa cada vez mais as suas angústias, as suas necessidades diante de Deus. Ele expressa com a sua boca que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, a oração, ela é o antídoto para todas as nossas aflições. John Bunyan, ele também disse assim, olha, a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá e a parar de orar. A oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. E é verdade. Matthew Henry, ele disse, sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. Amém? Nós estamos vivendo, amados, um momento muito difícil para o Brasil e para todo mundo, com essa pandemia aí. E aí, procede o que Matthew Henry falou há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, se não me engano. Ele disse, olha, sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. Meus amados irmãos, com esse isolamento social, com essa chamada quarentena que estamos vivendo aí, em decorrência aí dessa pandemia, uma das coisas que Deus está levando, está resgatando na família, é o momento de oração, é o momento de intercessão, tá? Porque por muito tempo, muitas famílias, e a maioria delas, não estava se preocupando mais com a oração doméstica. E com essa pandemia aí, com esse isolamento social, nós estamos revendo essa prática aí. E eu espero que, quando tudo isso acabar,
nós tenhamos aprendido as lições que Deus quer nos ensinar através desse momento difícil que nós estamos passando. Continuando aqui, a oração é um instrumento poderoso não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Então, nós oramos não para obrigar a Deus a fazer o que Ele quer, não. Nós oramos e somos submissos à vontade de Deus. Amém? Jabes, ele orou a Deus, suplicando a bênção de Deus, e ele obteve resposta. Devemos notar que sua oração não foi somente material, ela foi espiritual também. Porque, irmãos, tem pessoas que só pensam na vida material. Tem pessoas que só chegam para Deus para pedir as coisas materiais. Eu quero te dizer que o que Deus está mais preocupado é com a salvação da sua alma. Porque essa vida, meus amados irmãos, é passageira. O que vale é a eternidade. Só que a eternidade, você decide enquanto você está vivo. Se você vai estar eternamente com Cristo ou eternamente sem Cristo. A segunda coisa que nós aprendemos do pedido de Jabes foi que ele se preservou do mal. Isso fala de santificação, amados. Em 1 Tessalonicenses 4 vai dizer que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em Mateus 6, versículo 13 vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jabes, ele era um homem de sabedoria e oração acima de seus conterrâneos, acima de seus contemporâneos. Ele tinha o prazer na lei do Senhor. Por quê que eu observei isso daí na vida de Jabes? Em outra versão, quando fala que Jabes ele era o mais ilustre de que seus irmãos, em outra versão ele está dizendo que ele era o mais sábio e ele o mais habilidoso com relação à lei de Moisés. Tá? Isso me faz lembrar do Salmo 1, que fala que o justo, o homem, ele é bem-aventurado quando ele medita na palavra do Senhor dia e noite. E me faz lembrar também, lá em Atos capítulo 17, versículo 11, quando o apóstolo Paulo ia pregando e os crentes de Bereia iam confirmando se realmente era aquilo que ele estava pregando. Eu vou até ler esse versículo para você. Atos 17, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Jabes era um homem ilustre, era um homem nobre, por quê? Porque ele orou ao Senhor e porque também ele meditava na lei de Moisés, que até então era o que tinha. E você? O que você tem feito com a palavra de Deus? Com a Bíblia, a palavra de Deus. O que você tem feito com ela? Será que a Bíblia é a palavra de Deus para você estar escondida numa gaveta? Empoeirada num canto? Jogada? Será? Jabes, ele era um homem mais nobre. Ele era ilustre. Os crentes de Bereia, eles eram nobres, porque eles examinavam todos os dias as Sagradas Escrituras.
Meus amados irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela deve ser lida e praticada. A nossa fé, ela só vai aumentar na medida que nós vamos ler e estudar a palavra, confiar que aquilo que Deus diz em sua palavra é verdade e praticar. Aí sim a nossa fé vai aumentar. A fé, diz lá em Romanos, que ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, na medida que você lê e estuda a palavra, sua fé aumenta. Mas na medida também que você não estuda a palavra, a sua fé vai embora. Amém? Meus amados irmãos, continuando aqui, o que nós podemos aprender então com Jabes? O que nós podemos aprender? Nós aprendemos que não vamos estar escravizados pela nossa situação. Vamos reagir pelo poder do Espírito Santo. Essa depressão, essa dificuldade na sua vida, ela vai ter fim. Se você orar, se você confiar no Senhor, em nome de Jesus, você vai ser curado. Nesse momento de isolamento social, se apegue mais e mais ao Senhor, busque a Deus enquanto se pode achar, porque de um lado o diabo quer trazer a depressão, as dificuldades na sua vida para levá-lo à morte, ao suicídio. Mas está repreendido em nome de Jesus nessa tarde, nesse momento, nesse dia. Toda obra maligna, todo mal na sua vida está repreendido agora, porque eu tenho certeza que você está reagindo, e você vai orar e vai confiar no Senhor, vai meditar na sua palavra e Deus vai dar a vitória na sua vida, na sua família. Você pode ter nascido e ter sido programado para tudo dar errado e ser uma derrota na sua vida. Mas eu quero te dizer, há esperança em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Às vezes você é um jovem, uma moça, um rapaz ou qualquer outra pessoa que muitas pessoas não dão nada para você, porque você errou muito e fez muita gente sofrer. Mas eu quero te dizer que se você se arrepender dos seus pecados, Deus pode te fazer um homem ilustre e você vai deixar um grande legado para essa sociedade. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar e vamos meditar em tua santa palavra, porque Deus é poderoso, assim como Deus transformou a vida de Jabes e tantos outros que o buscaram. Busque também e confie, porque Deus vai e já deu a vitória. Amém? Operando Deus, quem impedirá? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que tenhamos mais jovens, mais homens e mulheres como Jabes, que deixou um legado. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero te pedir que compartilhe esse vídeo, ajude-nos a compartilhar para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida.